Olá, começa agora o Participação Popular e dessa vez vamos falar de vaidade masculina. Os homens vêm tentando se cuidar cada vez mais da saúde e da estética e isso está gerando um setor econômico voltado para esta área. O mercado de cuidados pessoais focados no homem do Brasil representa cerca de 13% das vendas do setor em todo o mundo, faturando bilhões de reais. Mas também vamos falar sobre os perigos dos excessos e tentar entender por que isso vem acontecendo. E claro, a gente quer muito ouvir a sua opinião. Participe pelo canal da TV Câmara no YouTube ou mande sua pergunta pelo WhatsApp 619-9620-2573. Aqui no nosso estúdio, nós estamos com dois especialistas. Gustavo Torres, médico, especialista em nariz e face, e Segismar Bergassi, psicanalista. Senhores, primeiramente quero agradecer imensamente por esse bate-papo nesse programa tão querido que já tem tantos anos aqui na TV Câmara. Para a gente iniciar, eu queria falar com o Gustavo. Gustavo, o que a gente falou na abertura do programa aqui, está correto? O homem vem se cuidando mais? Sim, Marcelo, é uma realidade hoje. O homem tem procurado cada vez mais melhorar a sua aparência, seus aspectos físicos. Então ele tem procurado muito procedimentos, tratamentos, enfim, ele tem procurado sim melhorar e procurar melhorar sua autoestima. É uma realidade sim. Segismar, agora a gente pensa, quando a gente fala no autocuidado, tem sempre os dois lados da moeda, né? Aquela coisa positiva do homem que se cuida, acaba envolvendo saúde, estética, mas também a gente tem visto alguns casos considerados excessivos por muitos. O que eu posso chamar de uma vaidade saudável e de uma vaidade patológica? Quando a pessoa tem ali um cuidado com ela mesma, tem ali uma atenção com a aparência dela, então talvez a gente possa falar numa situação de uma boa autoestima, a pessoa que gosta de si mesma. Excesso. É quando a pessoa passa a conduzir a vida dela muito mais por aquilo que salta a ela, aquilo que para ela acaba virando um problema e ela fica fissurada naquilo. Então sim, talvez aí a gente tenha um excesso, né? Quando vai além de um querer-se bem, vai além de um gostar de si mesmo e querer ter uma boa aparência na vida social, no dia a dia, do gostar de se ver bem, né? Quando isso passa a ser uma angústia, um mal-estar, até quando... só que quem está olhando de fora, às vezes fala, nossa, você está bem. Não, imagina, eu estou horrível. E isso não é um fingimento de que, eu estou horrível. A pessoa, de fato, ela está se vendo horrível. O espelho dela é diferente de quem está olhando de fora. E aí tem tratamento para esses casos? É no psicanalista que se cura esse tipo de situação? A pessoa não vai, essa pessoa, ela não vai chegar lá no consultório, na sala psicanalítica, dizendo, olha, eu vim aqui para curar a minha vaidade. Ela vai por outras questões, ela vai por outras dores, ela vai por outros buracos internos, né? Por outras falhas, outros mal-estares, assim, que vão saltando, e aí isso vem junto, né? Esses excessos, porque nunca vai estar sozinho, sempre tem alguma outra situação associada, uma angústia associada, uma sensação de inadequação à vida, no contexto de vida. Tem cura? Falando em psicanálise, a gente não fala em cura, né? A gente fala em olhar para a pessoa se conhecer mais, a pessoa se entender mais. E aí, quiçá, a pessoa conseguir se sentir mais adequado no mundo, na vida, na realidade. Então, talvez isso seja a cura, né? Agora, Gustavo, na cirurgia plástica acho que tem isso também, né? Tem um ponto em que a pessoa está apenas curando um problema de autoestima ou está resolvendo uma questão funcional também, que às vezes as duas coisas se misturam um pouquinho, né? Mas tem aquele ponto também do exagero. Como detectar isso num paciente? Bem, Marcelo, isso depende muito da experiência e
e, digamos assim, do médico estar atento. Realmente, tem pessoas que às vezes não conseguem estabelecer um limite entre o que é normal, o que é aceitável, e entre o que é o exagero. As pessoas hoje têm que entender, sim, elas têm que se aceitar e têm que se estabelecer um limite do que a gente consegue fazer. Às vezes as pessoas vislumbram, se espelham em outras pessoas, especialmente em celebridades, em artistas. Então, elas imaginam, têm aquele ideal de beleza e acham que podem conseguir, podem atingir aquele resultado. Então, isso é difícil do cirurgião conseguir, às vezes, entender o que o paciente quer, se é aquele resultado, e conseguir, dentro do possível, atender essa expectativa, os anseios do paciente. Bom, a gente tem também a participação das ruas, né? Vamos chamar o nosso repórter William França. Inclusive, nós estamos falando de vaidade masculina, está com a barba impecável. Hoje aqui no estúdio, todos os homens parece que vieram um pouquinho mais bem cuidados para tratar do assunto. William, o que você traz para a gente? Bom dia, Marcelo. Eu recebi um ultimato da nossa maquiadora-chefe aí, que eu tinha que dar um trato no cabelo, na barba, porque senão não fazia sentido fazer um programa sobre vaidade e não estar devidamente adequado ao nível do apresentador e dos convidados aí no estúdio, não é isso? Marcelo, eu estou aqui com o Robert Araújo, é um estudante de 18 anos. Tudo bem, Robert? Tudo bem. O Robert estava contando pra gente o seguinte, Marcelo, que ele se cuidava porque ele tinha um objetivo. Eu vou pedir para ele contar essa historinha, que vai ficar mais interessante. Mas você se cuidava, o que você fazia antes? Antes eu era mais frequente na academia, cuidava mais do meu rosto, cuidava mais da nossa pele, né? E o objetivo que era namorar, né? Era arranjar uma namoradinha. Depois que eu arranjei uma namoradinha, aí eu dou uma relaxada, né? E eu acredito que boa parte dos homens acontecem isso. Então você se preparou porque você tinha um objetivo, era conquistar uma namorada. Exato, isso aí mesmo. E como chama a sua namorada? Cibele. Tá. Beijo, meu amor. Cibele. Bom, mas independentemente da Cibele, o que você fazia antes? Me conta um pouquinho da sua rotina. O que você fazia quando você estava com esse objetivo e por que você decidiu fazer esse tipo dessas atividades que você fazia? Ah, sim. Minha rotina era acordava cedo, escovava os dentes, lavava o rosto. Às vezes tomava até multivitamínico, sabe? Para tirar as espinhas, deixar a pele melhor. Aí você tomava um banho mais caprichado assim, lavava o cabelinho assim, fazia uma hidratação. Certinho, era isso aí mesmo. Aí quando você ia dormir, você escovava os dentes de novo, lavava o rosto novamente. Você estava me contando que você encontrou o modelo do seu cabelo ou as formas de arrumar o seu cabelo por onde? Uhum. Pelas redes sociais, mais especificamente o TikTok, né, que está bombando hoje em dia. Normalmente, sempre quando eu vou cortar meu cabelo, eu sempre pesquiso uma referência assim, no TikTok de cortes de cabelo. Esse exemplo, até no estilo das roupas que você compra, a gente dá uma pesquisada assim para ver o que está mais em moda hoje em dia. Sim. Então você admite que você acompanha e costuma seguir o que a rede social dita de moda? Sim, eu busco bastante referência da rede social. Para estar em dia e estar junto com a sua turma da mesma idade? Acredito que sim. Acredito que a boa parte a maioria de pessoas da minha idade acompanham muito a rede social e boa parte das ações, atitudes, estilo de vida o povo pega um pouco da rede social. Certo. Mas você me falou que a experiência na sua casa também não é igual, né? O seu pai se faz alguma coisa parecida com o que você faz? Sim, meu pai se cuida bem, se cuida bastante. Tá bom, então. Ô Marcelo, estou devolvendo para o estúdio e daqui a pouquinho a gente volta aqui com mais um entrevistado para falar da vaidade masculina. Obrigado, William. Pede pro garoto voltar para academia, tem que se cuidar, continuar cuidando, mesmo namorando, casado, não pode parar não. Obrigado. Agora, Césima, eu queria pegar o gancho do nosso link, que tratou parcialmente ali de redes sociais, né? O pessoal sempre fala isso, né? Antigamente, você tinha um coleguinha da escola, você tinha o seu vizinho, aquela pessoa que você olhava e falava, a pessoa tem uma boa aparência, quero
estar igual a ela. Mas hoje, com as redes sociais, parece que esse negócio virou uma maluquice, né? Você tem milhares, milhões de pessoas sendo expostas o tempo todo e as pessoas parece que passaram a criar modelos de perfeição. A rede social aguçou esse desejo do homem de se cuidar? Ela acelera a chegada de informações, ela acelera a chegada de possibilidades, né? Mas eu não consigo crer que ela aguçou, porque a vaidade, ela está no ser humano, né, está no homem há muito tempo, né? Porque se a gente volta um pouco na história, né, o que determinava essa questão da vaidade? Olha, o cabelo tinha que estar bem alinhado, a gente voltando ali, talvez antes de você nascer, até tinha a época da brilhantina, né? E aí a pessoa tinha que estar ali com o cabelo bem acertadinho. Só que aí a gente vai para hoje. O assunto hoje a barba está desenhada, barba desenhada. Isso é uma terminologia relativamente moderna, né? Barba feita, né? O barbeiro tinha deixado de existir, a barbearia voltou com tudo, né? O barbeiro era um espaço do passado, ela voltou com tudo, ela voltou com uma cara retrô, e tudo isso tem a ver com essa questão da vaidade, né? Então, assim, e as redes sociais? As redes sociais entregam mais rápido o que é que tem de novo, o que é que tem de diferente. Mas dizer que elas aguçam, não somente, parece que esse aguçar vem de dentro. Essa questão de aparecer bem, aparecer bonito, né? O formato muda, mas a exigência parece que é constante, né? Desde as perucas lá da Idade Média até o formato que a gente tem hoje, mas todo mundo sempre tentando se enquadrar de alguma forma, né? Mesmo o Robertson, que fala que antes ele ia mais para academia e tal, ele não abandonou a vaidade. Você vê, tem um brinco ali bem posicionado, porque aqui ele se sente melhor com aquele brinco, né? Ele tá... Então... Agora, Gustavo, eu queria voltar para a questão das cirurgias plásticas. O que os homens têm buscado mais na sua clínica? E eu vi também de você essa questão que está surgindo agora dos consórcios. Tem gente pagando parcelas, suaves prestações, né, em busca dessa vaidade. Você acha que essa prática é adequada, não é? Como é que está esse mercado? Marcelo, antigamente tinha um ditado que eles falavam o seguinte: cirurgia plástica não é para quem quer, para quem pode. Realmente, a cirurgia plástica envolve custos, e normalmente são custos altos. Então, criou-se esse artifício, né, do consórcio, apesar de que o CRM não reconhece, ele até condena esse tipo de prática, mas é uma realidade e eu acho que é uma realidade sem volta. Não tem como a gente regredir. A cirurgia plástica, ela envolve não só a parte do cirurgião, mas tem toda uma estrutura por trás. Às vezes um hospital, uma clínica, um anestesista, e isso realmente tem um custo, que não é baixo. Então esse consórcio a procura tem aumentado bastante. Normalmente, esse consórcio, o médico não pode ter nenhum vínculo com ele, o médico não pode oferecer, isso é antiético, e aí sim, o CRM recrimina esse tipo de conduta. Mas, e a cirurgia de face, um detalhe interessante que mudou muito, hoje nós andamos com uma câmera fotográfica na mão. Então, a todo instante você tira selfie e você tem uma maior percepção da sua harmonia, da estrutura da sua face. E isso às vezes chama muita atenção. E o homem tem procurado, no meu dia a dia, muito a cirurgia de nariz. Eu costumo dizer que o nariz é o seu cartão de visitas, é uma estrutura que está bem proeminente na face. E também as cirurgias da região da órbita, do olho, né? A região aqui da pálpebra inferior, da região malar, região aqui é a pálpebra superior, do supercílio, que a tendência é de ter uma queda, dando aquele aspecto da pessoa estar cansada, a pessoa fadigada, que não está com todo o vigor físico. Mas, na minha experiência, basicamente, cirurgia de nariz e as cirurgias de órbita, especialmente pálpebra e levantamento do supercílio. A pálpebra, inclusive, é uma das cirurgias que mistura um pouco de estética com funcionalidade. Justamente.
tem um termo técnico que a gente chama de blefarocalase, que é aquele excesso de pele que acontece aqui na pálpebra superior. Infelizmente, quando esse excesso ultrapassa o limite, aquela pelezinha pode comprometer seu campo visual. Então, a pessoa, de uma maneira inconsciente para compensar, ela fica levantando assim a sobrancelha para aliviar esse desconforto. Mas é uma cirurgia, sim, que tem um componente funcional também muito importante. Sesmar, falando dessa parte da vaidade masculina que funde saúde com estética, a academia também está crescendo bastante? Isso é nítido, né? Sim, a academia, que era um espaço quase que marginal, ele ficava num cantinho da cidade, ou então algumas muito específicas. Em alguns outros locais era também algo caro, né? Ou então era muito barato, era algumas coisas improvisadas em casa. Hoje não, hoje praticamente cada pessoa tem uma matrícula numa academia. E tem gente que tem matrícula e tem gente que tem frequência, né? Tem assiduidade. E essa frequência, essa assiduidade, ela tem a ver com essa ir, né? Não adianta só pagar, não, né? Isso, tem que pagar e tem que ir, né? E aí tem gente que diz, tem que pagar, tem que ir, tem que fazer exercício e tem que postar, né? Tem até brincadeiras, né? Se não postar, não cresce, né? Então, a academia é esse espaço. É um espaço de exercício, é um espaço de vaidade e é também um espaço para ser fotografado, para ser filmado, fotografado. Então, assim, com muita sutileza ou bastante claramente, a academia está preocupada com o cenário que ela oferece para quem está lá. Então, é de vaidade que a gente está falando. Isso é uma coisa impressionante. Eu moro num bairro aqui do Distrito Federal, uma região, o termo mais correto, uma região administrativa chamada Águas Claras. Na minha quadra, num raio de poucos metros, não dá 200 metros, eu contei esses dias, tem 7 academias. É uma coisa que está impressionante, assim, eu não sei como é que tem tanta gente para ocupar esses espaços, mas a verdade é que tem. Bom, vamos voltar com a nossa participação do link. Eu acho que o William tem mais alguém para contar aí suas vaidades e suas versões, William. Exatamente, Marcelo. Mas eu quero fazer um adendo. Eu ouvi essa história de ir para a academia. Eu sou uma figura que tenho resistência a ir para a academia. O seu convidado aí disse que se a pessoa paga para poder ir. Eu já fiz, para tentar ir na academia, eu já paguei a anualidade inteira para me forçar a ir à academia. Fui um único dia. Deixei de bônus a prestação paga de 1 ano. Então, há resistências. Mas a gente não veio falar sobre as minhas histórias, e sim dos nossos convidados aqui. Eu digo convidados porque eu estou com um casal de turistas que está passeando em Brasília, eles são do Espírito Santo, o Vinícius e a Jéssica. E o Vinícius, olhem só a beca do rapaz. Cláudio, por favor, exibe a beca do moço, que veio bem caprichado para passear, e parece que é um hábito, não é isso, Vinícius? Eu procuro me cuidar um pouquinho, né? Não dá pra gente deixar cair, né? A qualidade. Tem uma mulher bonita do lado, tem que se cuidar, né? Você apoia, Jéssica? Com certeza. Com certeza. Ele também tem que se cuidar. Eu me cuido também. Se cuida. Vinícius, conta pra mim um pouquinho do que você faz para manter, além desse visual da elegância da roupa, o que você faz do cuidado do corpo, da pele? Como é que você faz? Então, eu procuro pelo menos treinar, né? Ir pra academia, me alimentar bem, tomar bastante água. Sempre que eu preciso, por influência dela, né? Passo alguma coisinha aqui no rosto, um cremezinho, uma coisinha, mas é coisa dela isso aí. Mas eu procuro pelo menos me alimentar bem, tomar bastante água, ir pra academia, então, e me vestir assim um pouquinho, né? De vez em quando. Você disse que você segue as orientações dela, mas você, independentemente disso, você se cuida mesmo, né? Claro, com certeza. Tem que se cuidar, né? Às vezes a pele, ela começa a mostrar sinais de envelhecimento e tudo, então você pega muito sol, às vezes eu trabalho na construção, né? Então pega muito sol, aí tem que protetor solar é um elemento básico. Eu ainda não sou muito adepto do protetor solar, mas por influência dela tem que usar, né?
Você acha que os homens têm que se cuidar? Os homens podem ser vaidosos? Claro, podem, com certeza, né? Faz toda a diferença no visual, como ele anda, como ele se cuida. E isso leva para a vida toda, né? Vou fazer a pergunta. Você se acha vaidoso? Não, eu não acho que eu sou vaidoso não, mas eu tento andar apresentável, pelo menos. Mas eu acho que eu ainda não estou no nível de vaidoso não. Mas eu me cuido na medida do possível. Vocês têm hábito de postar as fotos de vocês na rede social? Vocês frequentam a rede social ou não? A gente é bem reservado. A gente posta os momentos mais importantes. Mas a gente é bem reservado. Então a gente não tem tanta vaidade assim. Muitíssimo obrigado, viu? Agradeço. Marcelo, com você aí no estúdio. Obrigado, William. Parabéns pro garoto. Tá? Pode vir pro Congresso passear aqui, que ele vai ficar bem enturmado aqui com o pessoal de gravata, de colete, vai se sentir em casa. Gustavo, a gente está falando de academia, né? O nosso participante do Link também diz que frequenta muito. Agora eu percebo o seguinte, houve uma mudança no padrão. Antigamente, quando eu tenho 44 anos, quando eu era jovem, eu frequento a academia desde os 15 anos, existia o tabu do anabolizante. Ninguém falava disso, quem tomava não se apresentava como tal. Para você conseguir o medicamento era difícil. Existia toda uma situação. Parece que a rede social foi trazendo alguns influenciadores famosos, não vou citar nomes, obviamente, mas tem pessoas muito fortes na rede social falando abertamente de anabolizantes, até ciclos, ensinando as pessoas a utilizar. E parece que houve uma banalização, né? As pessoas estão falando, tem até o meme, ninguém está puro, né? Ninguém mais está puro. Eu queria saber de você o seguinte, quais são os riscos? É recomendável as pessoas se jogarem da forma como elas estão se jogando na questão dos anabolizantes, das famosas bombas? Marcelo, esse é um assunto muito importante. Realmente o uso está muito difundido, amplamente divulgado e, na maioria das vezes, as pessoas fazem sem um devido segmento médico, especialmente de um endocrinologista. Lembrando, né, gente, anabolizante é hormônio sintético e normalmente a pessoa usa em altas doses. E nós temos um sistema endógeno produtor desse hormônio. A testosterona é produzido no testículo. Então, quando você repõe em altas doses, você acaba alterando todo esse maquinário de produção de hormônio. E como são doses mais altas também, isso traz repercussões, especialmente para o fígado. O fígado é a nossa usina do organismo, ela que vai metabolizar esse hormônio. Então, o uso nessas doses podem acarretar doenças hepáticas, problemas, até o aumento de incidência de alguns tipos de tumores. Isso traz repercussões no seu sono. Eu já peguei casos de pacientes pela hipertrofia muscular, hipertrofia aqui da região da via aérea, eles passaram a ter problemas de sono até apneia, problemas cardiovasculares, aumento de pressão arterial, e enfim. Então, o uso desses anabolizantes sem muito critério, sem muito cuidado e sem o acompanhamento de um médico especializado pode trazer sérios problemas. Agora, seguindo nessa linha ainda, mas pensando mais do ponto de vista da psicologia, parece que existe até uma síndrome da pessoa que treina e nunca se sente satisfeito com aquilo que ela alcançou, parece que ele está sempre se achando fraco, pequeno. Existe esse perfil também? Existe, é um fato, mas quando a pessoa está nessa síndrome, o que acaba acontecendo? É uma pessoa que está com um desvio da visão dela sobre ela mesma. A forma como ela chega, olha para o espelho e não vê o ideal que ela queria ver, ou o ideal que foi plantado dentro dela. Né? Só que ela tem esse ideal e aí tudo que ela vê está faltando. E aí essa questão, a questão psicológica, emocional entra justamente aí, porque essa pessoa, essa falta que ela sente, ela é uma falta muito mais interna do que de aparência. É o tipo de pessoa que pode, por conta de um buraquinho no rosto, ela entrar numa situação quase que de uma crise emocional, porque para ela está faltando. Né? Porque então, na questão da academia, por quê? Porque a pessoa está ali, ela está mudando o corpo dela, está deixando o corpo dela
dentro de padrões, se é que existem padrões, né? Tá ficando interessante, mas ela não vê esse interessante. Ela sempre acha que está menor do que ela tem que ser, ela está aumentando musculatura, está aumentando tudo. Não, mas está insuficiente. Esse é um processo doentio. A vigorexia, né? Eu tenho conhecidos que vivem esse processo constantemente. Treinam excessivamente, tomam anabolizantes, fazem de tudo que existe e nunca estão satisfeitos consigo mesmo, né? Nunca alcançou aquele vigor que ela quer. Exatamente. Vale a pena procurar um especialista para a pessoa, desse enquadramento que você diz? Pode ser que a pessoa se sinta melhor em terapia, por exemplo? Sim, vale a pena procurar. Mas a questão é, essa pessoa percebe que ela está com essa síndrome? Ou o mundo, as pessoas mais próximas que olham e dizem, você está enganado? Mas ela entende que ela está enganada, né? Hoje a gente fala menos em anorexia, né? A gente fala menos em bulimia, mas anos atrás a gente falava muito mais, né? Que é muito perto, muito próximo disso, né? A pessoa fala, e isso era muito mais associado à figura feminina. A pessoa olha no espelho e dizia, nossa, eu tô gorda. Aí a pessoa fala, você tá de frescura, né? E não é frescura. A pessoa, de fato, ela está se sentindo daquele jeito. Essa pessoa ia mais para o consultório, vai mais para o consultório. Já uma pessoa com uma vigorexia, ela não vai tão rápido, ela não se acelera porque ela não percebe. Ela própria não sente que ela está com problema emocional. Ela pensa que ela está com problema físico. A própria frustração não é compreendida, né? Agora, Gustavo, tem outro fenômeno também que está nas redes sociais. Aí o pessoal brinca muito com isso, mas parece que está ficando uma coisa cada vez mais séria, que é o uso da tadalafila, né? O pessoal usando para treinar, usando para tudo. Esse medicamento serve para quê e ele tem algum risco? É um vasodilatador, Marcelo. E as pessoas utilizam para melhorar a performance. Por atuar no sistema vascular, ele pode aumentar o risco de algumas doenças, de alguns eventos, até eventos graves, como infarto do miocárdio, infarto do coração e outros fenômenos vasculares, um acidente vascular cerebral, né, o famoso derrame. E realmente o pessoal tem desvirtuado um pouco o uso desse medicamento, utilizado muito para transtornos, né, da potência sexual, mas o pessoal está utilizando com outros motivos. E realmente isso traz alguns riscos, especialmente para as pessoas que já têm alguma doença de base, essencialmente cardiovascular. Então tem que tomar muito cuidado. E as pessoas hoje perderam o hábito, algumas, de procurarem um médico, especialmente um cardiologista, para fazer um check-up. Algumas clínicas, as mais sérias, exigem, né, uma avaliação de um médico, às vezes até um laudo, e aí, nesses casos, o médico pode alertar o paciente a respeito dessa medicação. Agora, esse é o lado negativo, né? Agora tem o lado positivo do autocuidado, até foi citado no link ali também, na última participação, a questão da alimentação. Aí, de novo, acho que a gente chega no encontro da estética com a saúde. A alimentação muito, muito importante. Hoje, com a difusão desses alimentos ultraprocessados, fast food, e nessa vida corrida, especialmente aqui no ambiente urbano, a gente descuida da alimentação. Lembrando que a nossa saúde começa pela alimentação, então procurar evitar esses alimentos muito artificiais, alimentos muito gordurosos, com muita gordura hidrogenada, isso aí é um veneno. Além de aumentar a incidência de doenças metabólicas, diabetes, obesidade, de doenças vasculares também, a hipertensão arterial pelo aumento de consumo de sódio, então a pessoa tem que ficar atenta com isso. Uma boa saúde começa por uma alimentação saudável e balanceada. Agora, Sesmar, antigamente, eu não vou dizer nem antigamente, eu acho que até os dias atuais, as mulheres se queixam ou relatam que há uma pressão muito grande da sociedade para que elas tenham uma boa aparência, né, para que sejam consideradas belas, né, bonitas.
Para o homem, existe isso também? Houve alguma alteração ao longo do tempo? Hoje em dia, essa pressão da sociedade para que o homem se apresente bem está maior ou você acha que ainda não é bem por aí? Para o homem, talvez não tenha essa pressão da sociedade aberta, né, clara, como há muito já é para a mulher. Mas essa pressão, ela vem quando eu vejo uma imagem que me parece muito boa e eu não a tenho. Agora vamos pensar, por exemplo, na situação do Brasil, que a gente tem muitas origens, temos uma miscigenação, e aí se a gente vai... a gente tem diferentes tipos de nariz, né? E aí a pessoa, não, mas eu quero o meu nariz daquele jeito, mas aí é a área do Gustavo, mas o seu nariz não vai harmonizar com o resto de você, né? Só que ele tem uma pressão, né, da sociedade, uma pressão mais sutil, velada, que vem pelas redes sociais, que vem de diversas formas. Mas assim, em cima do que você pergunta, para a mulher, talvez ela sempre está há muito mais tempo nessa exigência de ser bela, né? E o homem, agora, ele tem que ser belo, ele quer ser belo? Sim, agora e ontem, antes de ontem, mas para o homem fica meio pejorativo, né? Falar de vaidade, a gente está cheio de risos, assim. Ah, você é vaidoso? Eu posso falar que eu sou, né? E para a mulher, não, você é vaidosa? Sim, eu sou. E ela fala com mais liberdade e felicidade. O homem tem que falar com cautela. Porque se o homem assume uma vaidade, dependendo do contexto, tá legal. E na clínica, Gustavo, você sente isso também? É mais mulher? A mulherada ainda está mais pressionada que os homens? Sim, mas está mudando, Marcelo. Os homens hoje estão muito, muito preocupados. Eles sentem isso até, eles querem se sentir bem, melhorar a autoestima. Isso tem impacto na vida profissional e também porque também não na vida social, né? Mas os homens têm sentido. Eles ficam incomodados com alguns aspectos do envelhecimento da face. Tinha aquela certa aceitação, o homem grisalho, o homem com ruga, isso é sinal de maturidade, de experiência, mas isso tem mudado. O homem também quer se sentir bem, quer se sentir jovial, ele está mais preocupado, ele tem sentido sim essa preocupação. Tanto é que hoje eu tenho operado cada vez mais pacientes homens com essa preocupação. Agora, não sei se você faz harmonização facial, eu sei que você atua na face, mas não sei se com... Interessante, Marcelo, eu observo isso em mim e muitos cirurgiões. O médico que normalmente se dedica muito à cirurgia, acaba que você gasta muito mais do seu tempo e da sua energia em procedimentos cirúrgicos. Eu faço, mas normalmente eu faço mais como retoque de cirurgia. A harmonização facial hoje está assim, virou demonização facial, né? Amplamente difundido. Muitos profissionais têm feito, assim, digo profissionais não médicos, né? Dentistas, biomédicos, farmacêuticos. Eu fiquei sabendo no interior que até pessoas sem formação superior fazem esses procedimentos, né? Mas eu tenho feito mais como uma complementação. E tem que ter muito cuidado também, porque a harmonização sem muito critério, com produtos inadequados e desrespeitando as técnicas e a anatomia, pode trazer sérias complicações e sequelas. Quase toda semana eu pego alguma complicação de preenchimento, de procedimento. Eu pego muito em nariz. Já presenciei casos gravíssimos de necroses, de perda de tecido, trazendo estigmas importantes na parte estética e funcional. Certo. Bom, vou para mais uma participação no link. Eu acho que o William França... Oi, Marcelo. Esse nosso programa de hoje está bem masculino, né? Mas a gente precisa também ouvir a opinião das mulheres. Afinal de contas, vamos dizer assim, parte das exigências vem delas. E eu estou aqui com a Tiffany, que vai contar umas histórias aqui pra gente.
Você está procurando namorado, esteve procurando namorado? Me conta um pouquinho sobre isso. Não, no momento não estou procurando namorado, já estive, mas hoje em dia não estou. Caso apareça um namorado, qual é o critério para você fazer uma primeira linha de corte? Ser vaidoso, dá importância à aparência dele, né? E ser um cara legal, né? Do bem. Tá bem. Você teve uma experiência anterior que você usou um termo, eu achei até engraçado, mas eu quero que você diga. Como é que foi o seu primeiro namorado? Conta pra mim como ele era. Ele era um cara desleixado que só gostava de usar a blusa de time, não tinha vaidade e se arrumava de qualquer jeito. Isso não era legal? Não, nem um pouco legal. E então, isso aí foi um dos... E esse seu primeiro namorado, ou esse namorado, acabou virando marido. Quando ele se casou com você, ele melhorou? Não, só piorou. Não sei se foi esse o motivo do término do casamento, mas colaborou para a união não dar certo? Sim, colaborou bastante. Tá certo. Então, exigência, a questão de autocuidado é importante para o homem. O homem tem que ser vaidoso, então? Tem que ser vaidoso e cuidado. Tá joia. Tiffany, muito obrigado. Marcelo, com você no estúdio. Parece que agora é a vez das mulheres cobrar os homens. Estamos tendo uma mudança, né, William? Sesismar está indo para essa linha. Ela diz o casamento acabou em grande parte por conta disso. Quer dizer, as mulheres também estão cobrando? Olha, eu acho interessante isso, porque ela disse que foi isso. Mas o que faz com que a relação termine ou continue, ela passa por diversos fatores, né? Essa questão a mulher quer um homem vaidoso. Muitas vezes a mulher ela chega e diz, olha, vamos mexer isso em você, vamos melhorar isso em você. Se para ele faz sentido, ele aceita e ele melhora, ele aprimora, né? Mas eu não diria que essa exigência feminina ela é tão impactante, né? Porque a gente também às vezes comenta, a mulher não se veste para os homens, elas se vestem para as outras mulheres. E sim, os homens também estão nesse lugar. Às vezes os homens se vestem para outras pessoas. Não é porque não é só uma questão de sedução. Eu vou vestir para seduzir. Eu vou vestir para me sentir bem. Eu vou me vestir para não se sentir inadequado, né? Eu vou melhorar aqui a minha aparência porque eu não estou me sentindo adequado perante as outras pessoas com quem eu convivo, né? Por exemplo, no seu ambiente de trabalho, se você vai e você vai à vontade, você vai do jeito que você gosta, mas todas as outras pessoas têm uma aparência diferenciada, melhorada. Então, você busca se aproximar daquilo, né? Se você vai num determinado lugar e você é melhor atendido quando você está melhor vestido, quando você está melhor arrumado. Então, a sua tendência é buscar isso, né? Tem lugares que se a gente for de short e camiseta, e aí, o que você quer? E se você for um pouco melhor vestido, e aí, doutor, o que o senhor precisa? Né? Então, isso faz diferença e isso modula as vontades das pessoas com relação à vaidade. Então, a mulher é um fator, mas a sociedade ela é muito mais. São muitas outras questões também. Agora, Gustavo, para o homem que quer se cuidar, que tem interesse, por exemplo, em alterar alguma coisa, né? Você citou muito o nariz, a questão da parte dos olhos e outras áreas também. Como identificar um profissional autorizado e um profissional capacitado? Parece que o pessoal está muito focado em rede social, né? Tem muito seguidor, é bom profissional. E a gente sabe que muitas vezes isso não tem nada a ver, né? Como identificar um bom profissional? Pois é, como a gente vive no período das mídias sociais, aquele profissional que tem muitos seguidores, que se autodenomina assim, expert, eu sou especialista dessa área. Basicamente, o paciente que está procurando um profissional, inicialmente pesquisar a formação do profissional, desde a época de faculdade, as residências, cursos. Isso hoje você consegue
sites, pode pesquisar no CRM, você pode, de repente, até conversar, por que não, com pessoas que já operaram. Às vezes, quem não conhece um amigo, um colega, um familiar que já operou, e perguntar, olha, você operou com quem, como é que foi a cirurgia, o médico, ele deu assistência, ele foi presente, como é que foi o pós-operatório, ou então se você tiver algum médico na família, alguém conhecido, procurar informações a respeito, né? Hoje, com muitas faculdades de medicina e até mesmo áreas não médicas fazendo procedimentos que eles fazem, cirurgias, o paciente tem que tomar muito cuidado. Eu já peguei no consultório um paciente que fez uma rinoplastia com um profissional não médico e ele só tomou esse conhecimento quando eu falei com ele. Eu citei, olha, esse profissional já é conhecido no nosso meio, ele não é médico. E o paciente, mas no Instagram ele se denomina lá cirurgião. Doutor, né? Doutor, justamente. E ele é conhecido pelo volume de casos, de complicações que ele tem. E o paciente ficou surpreso, né? E uma paciente já até me indagou no consultório, doutor, como que vocês médicos permitem isso? Nós tentamos divulgar isso por meio eletrônico, sites, propagandas, mas isso adquiriu um tamanho gigantesco e é difícil de controlar. Então a pessoa ela tem que procurar referências, de repente entre o círculo de amizade, colegas, no local de trabalho, perguntar mesmo se alguém tem algum profissional para indicar, pesquisar. Hoje, internet, quase todos os profissionais têm um site. E o CRM, até bem pouco tempo atrás, Marcelo, interessante, ele limitava muito o médico divulgar resultados, o antes e o depois. Isso infringia normas éticas. Houve uma mudança nesse entendimento, hoje nós temos mais liberdade, que eu concordo, eu acho que o médico tem que divulgar o seu trabalho para o paciente conhecer, né? E o paciente vê, opa, eu gosto dos resultados, sentir confiança, é isso que eu quero, e ele procurar o médico da preferência dele. E pele? O pessoal tem dito que é importante passar protetor solar todo dia. Tem muito homem passando e tem muitos negligenciando essa questão. É importante? É bom para a saúde? É bom para a estética também? Como funciona? Há quem diga, Marcelo, que um dos maiores ganhos na parte estética foi o uso do protetor solar. E, infelizmente, o sol ele tem um efeito acumulativo na pele de envelhecimento muito significativo. E lembrando, nós vivemos num país tropical, não vivemos num país com um inverno rigoroso, a incidência de raios solares aqui é muito, muito significativa. Então, por esse efeito de envelhecimento e o efeito cumulativo, às vezes você não percebe logo de início, rapidamente, isso vai com o tempo, então isso é muito importante. Há até um termo que a gente utiliza que chama elastose solar, aquela pele judiada, você vê que ela está mais sem aquele turgor, aquela resistência, você vê que é uma pele judiada pelo sol. Então o protetor solar é muito bom. A gente está falando aqui de vaidade, de cuidados, eu acho que um dos primeiros passos, uma das primeiras etapas que a pessoa tem que ter é usar o protetor solar, mesmo quem tem a pele morena. Sim, de novo, parece que vários pontos a gente vai tocando, as coisas se encontram, né? Saúde e estética. Vamos de mais participação, então? Acho que o William vai trazer mais histórias para a gente. Exatamente, Marcelo. Eu estou aqui com o Caio Anderson, ele tem 20 anos, trabalha com marketing e dá para ver pelo look dele que ele se cuida por inteiro, né? Ele tem um visual trabalhado. Porque você me contou que você é um cara vaidoso que se cuida. Por conta de quê?
quando eu comecei a atuar no marketing, eu entendi que a imagem, muitas vezes, ela vai contar antes do que a gente fala. Então, como eu atendo empresários diariamente, ele já tem aquele preconceito, aquela imagem de que, por parecer muito jovem, ou as roupas, eles presumem a capacidade por isso. Então, uma coisa que eu entendi até na prática mesmo, é como a roupa, ela importa muito no nosso dia a dia. Onde a gente quer chegar, os nossos objetivos. Então, a vaidade ou a estética, tudo influencia em onde a gente vai chegar também. Tá certo. Você me falou que você tem uns cuidados. Quais são eles? Eu lavo o rosto todos os dias, de manhã, à noite, passo sérum, passo ácido, tenho skincare, né? Isso faz parte do skincare, passo hidratante também o tempo todo, protetor solar, perfumes, sempre. Aliás, perfumes, você me falou que anda com eles, é isso? Sim, eu não ando com os vidros grandes, mas sim com aqueles pequenos para armazenar em pouca quantidade e transportar na bolsa. A TV ainda, mesmo quando a TV for 3.0, a gente ainda não vai conseguir sentir perfume pela TV. Mas eu te garanto que o rapaz aqui está muito bem perfumado. Tem uma bolsa, essa bolsa aí tem um monte de segredos aí dentro, não é? Tem ferramenta de trabalho e tem os meus elementos ali de estética, de cuidado. Você se incomodaria de mostrar pra gente? Não, eu mostro aqui. Perfume, pasta de dente, creme de barbear, creme de barbear, escova de cabelo, mais perfume. Opa! Hã? É isso. Então isso aqui é um kit que você anda com isso. Isso, ainda falta muita coisa, eu preciso repor. Tá certo. Bom, dá pra ver que o rapaz se cuida e ele anda com um apetrecho aqui, com uma bolsa cheia de recursos mágicos à disposição. Marcelo, devolvo pro estúdio. Estou impressionado aí com os equipamentos do nosso entrevistado. Ele realmente está preparado mesmo. Obrigado, William. Sesma, eu queria falar um pouquinho sobre a questão do preconceito. O homem que se cuida, muitas vezes... A gente falou da pressão, né? Às vezes você sofre pressão para estar bem apresentável, né? Para se apresentar bem nos lugares, mas às vezes tem também o outro lado, o preconceito. A pessoa que se cuida, muitas vezes é atacada. De uma certa forma, quando se fala em vaidade e a pessoa solta um sorriso meio sem graça, meio constrangido, é uma defesa que ela está fazendo contra os ataques que estão na vida, no cotidiano. Talvez a pessoa seja menos atacada hoje do que ontem. Esses dias atrás aí, né, anos atrás, começou a se falar em metrosexual. Né? E isso gerou um burburinho, um mal-estar, mas como assim, metrosexual? Está falando que eu sou homossexual? E aí as pessoas entenderam. Só que o termo não colou, não perdurou, não ficou. Né? As pessoas se cuidam, nesse sentido. Ataques, muito menos hoje do que antes. Por quê? Naquela questão, sim, a vaidade sempre existiu. Mas ela tinha alguns padrões bem estabelecidinhos. Olha, agora a moda masculina é essa. Sempre muito reduzida, mas é essa. E na atualidade, a pessoa tem essa liberdade maior. Porque, por exemplo, das pessoas que já apareceram ali, elas têm, em todas elas a gente percebe a vaidade, em diferentes estilos. Então, quando a vaidade ela abre espaço para diferentes estilos, ela reduz o espaço do ataque. Né? Agora, Gustavo, eu queria ver com você o seguinte, e classe social, tem diferença também? Como é que a vaidade masculina ela é segmentada? Tem a ver com idade, tem a ver com classe social? Quem é que está se cuidando mais e quem é que negligencia essa questão? Interessante, até que não tem a ver com classe social. Hoje está amplamente difundido essa percepção, essa noção de ter cuidados. Obviamente, a pessoa com um nível, uma classe social mais baixo, um poder aquisitivo menor, ela vai ter mais dificuldade de conseguir um bom resultado, mas isso está amplamente difundido.
o grande detalhe, a gente costuma dizer assim, que em algumas situações você não consegue, às vezes, melhorar um aspecto sendo pouco intervencionista. Às vezes você tem que atuar como um todo. Eu vou citar, por exemplo, a cirurgia de pálpebra. Vou citar o que eu já vivenciei. Às vezes o paciente, ele tinha aquela percepção dele fazendo uma cirurgia, tirando aqui o excesso de pele, que ele iria rejuvenescer 20, 30 anos. Doutor, mas eu ainda estou aqui enrugado, ainda estou um pouquinho aqui com flacidez. Aí eu tive que explicar, olha, a cirurgia a gente conseguiu atuar numa parte só, tem que ver o conjunto. E você hoje tem N tratamentos que você consegue conciliar e, obviamente, quanto maior o número de procedimentos, isso aumenta o custo. Mas, independente da classe social, do nível socioeconômico, isso tem uma preocupação que está bem difundida. E é nítido, assim, a pessoa que chega com a vaidade sadia, bacana, de uma pessoa que está ali querendo se transformar numa outra pessoa, de repente, buscar uma coisa inatingível. É nítido quem é que está buscando isso de forma sadia e quem está buscando de forma patológica? É nítido. Eu passo no consultório por algumas situações que a pessoa já tem ali um modelo, já tem um molde, já tem um resultado em mente e meio que exige isso do cirurgião. Hoje, com as mídias sociais, né, tem os influenciadores, os youtubers, os tiktokers. Então, algumas pessoas elas se sentiriam mais felizes se conseguissem aquele resultado. E existe também alguns transtornos psicológicos. O Sérgio Gismar conhece isso melhor do que eu, né? Os transtornos corporais, de percepção corporal. Às vezes a pessoa não está satisfeita com o aspecto do corpo e aquilo adquire um nível de desconforto muito, muito excessivo, a ponto de comprometer a qualidade. O médico vira um terapeuta, às vezes? Vira terapeuta. Então você tem que ter essa percepção. É comum nós, cirurgiões, encaminharmos o paciente para uma análise com um bom psicanalista, com um bom psicólogo, para a pessoa entender isso e ver que, às vezes, aquele resultado é algo difícil, às vezes até impossível. Na minha experiência, especialmente falando de cirurgia de nariz, o Sérgio Gismar tocou nesse ponto. Como o nosso país é um país muito miscigenado, não dá para a gente, às vezes, almejar um resultado de um nariz, aquele delicadinho, pele fina, às vezes com uma pessoa que já tem uma pele com outras características. Isso, às vezes, o cirurgião ele tem que ter muito cuidado, muita sensibilidade ao abordar esse assunto e tentar explicar e sensibilizar o paciente. Botar na realidade, né? Do que pode alcançar. Porque a cirurgia plástica parece que ela não é uma coisa sem limite. Você consegue melhorar um contorno do seu corpo, um detalhe, mas tem limite, né? Nós não realizamos milagres, né? A gente tem que definir até onde a nossa técnica, até o que a gente pode fazer. E a gente tem que ser realista, a gente também não pode fazer falsas promessas para o paciente. Porque tem paciente que realmente chega no consultório acreditando que vai sair dali uma outra pessoa. Então a gente tem que procurar entender esse desejo, o que o paciente almeja, o que ele quer com o resultado e procurar estabelecer limites, ponderações a respeito disso. Bom, nosso programa está se encaminhando aí para os finalmente, só para a gente fazer as considerações finais, Gismar, que conselho que você dá para os homens? Tem que se cuidar mesmo? Há um cuidado? O que você acha que é importante para os homens buscarem? A gente, enquanto ser humano, enquanto homem, a gente tem que se sentir bem, né? Na vestimenta que a gente está. E eu não estou falando só de roupa, eu estou falando numa vestimenta por completo. Sim, tem que se cuidar. Mas, assim, a gente já falou bastante aqui hoje dessa questão de limites, né? Tem um lugar, tem um ponto até o qual a gente vai e aí a gente precisa aceitar que não dá para me transformar noutra pessoa, né? Eu posso me cuidar e me sentir bem, eu preciso me cuidar e me localizar em mim mesmo, né? Eu preciso conseguir encontrar a minha identidade naquilo que eu sou e ficar bem nesse sentido. Então, mas sim,
tem que se cuidar, é importante se cuidar. Buscar a melhora, mas se aceitar também, Se aceitar. né? Antes da gente falar com o Gustavo para as considerações finais, tem mais uma participação no link, nossa última participação, William. Oi, Marcelo. Eu vi vocês falando aí, os convidados falando dos cuidados também de quem está na terceira idade. Eu estou aqui com o Vieira, tem 75 anos. Você é vaidoso? Sim, vivo de vaidade. Por quê? Tudo de bom que tem na vida. Aumenta o ego. O que você faz para se cuidar? Olha, eu fiz bariátrica, bariátrica é redução de estômago, já fiz colonoscopia, cuidei do corpo todinho. A única coisa que nos resta pra gente agora é viver. Tá certo. Então você acha que é importante o homem se cuidar independentemente da idade? Sim, até porque a idade que nós temos hoje, em 2040, 50% da população vai a óbito. Sabe por quê? Acima de 80 anos. Temos que cuidar. Tá certo. Muitíssimo obrigado, viu? Obrigado, hein? Marcelo, com essa participação encerro aqui o meu link. Sucesso no programa. Obrigado aos convidados. É isso aí, um abraço para o senhor que participou. É isso aí, tem que se cuidar em todas as idades. Gustavo, para os nossas considerações finais, últimos 30 segundos, que conselho você dá para quem quer buscar uma cirurgia plástica, quer buscar cuidar de si mesmo? Bem, gente, a cirurgia plástica era vista com um certo estigma, como algo elitizado para poucos e que atingia resultados artificiais, que a pessoa ficava, como se diz, muito esticada, com o narizinho empinadinho, nariz de Barbie. Isso mudou. As técnicas cirúrgicas avançaram muito. Eu digo que, por mim e pela maioria dos colegas hoje, a gente preza muito pela naturalidade, para um resultado sem estigmas, sem excessos, sem resultados artificiais. E a cirurgia hoje ela está muito segura, técnicas bastante sofisticadas, avançadas. Então, a pessoa que tinha receio, tinha até, às vezes até medo, eu digo que hoje isso já está bem mais, os procedimentos bem mais seguros, os pós-operatórios bem mais confortáveis, o afastamento do trabalho, das atividades bem menor, a pessoa recupera as suas funções com maior rapidez. Então hoje operar já não é aquela coisa de outro mundo como era antes. Muito obrigado aos senhores pela participação e acho que deixamos o recado, né? Se cuide, se ame, mas só tome cuidado com os excessos, né? Com os exageros. Obrigado. Nosso programa está chegando ao final. Para você que nos acompanhou pela TV, muito obrigado pela sua audiência. Já para você que nos assistiu pelo YouTube, aproveite para se inscrever também no nosso canal. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.